Olá, amigo rubro-negro, amiga rubro-negra, seja bem-vindo aí ao canal Mengão Pós-Jogo, canal novo aqui no YouTube, onde estaremos aqui falando e debatendo os jogos do Flamengo. Então, você aqui é muito bem-vindo, para isso já peço desde já que já deixe teu joinha aí nesse vídeo, tá? Inscreva-se, obviamente, no nosso canal, que é um canal novo que está começando agora, onde estaremos aqui apenas para falar de Flamengo, ok? Bom, o título do vídeo, né, é Saudades do Flamengo. A gente sabe que o Flamengo é a nossa maior paixão e por mais que muitas das vezes a gente passe um pouco de raiva com o Flamengo, quando a gente fica muito tempo sem ver o Flamengo, a gente sente uma saudade enorme do Flamengo. Então, hoje, o canal está começando e não podia ser melhor começar num dia de Fla-Flu, né? Clássico mais charmoso do Rio de Janeiro. Bom, clássico já nem é tanto, né? Porque, na minha opinião, hoje em dia não existe mais adversário para o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, tá? Vasco, Botafogo, Fluminense, para mim, já deixou de ser clássico há muito tempo, passou a ser um jogo comum, como outro qualquer. Esses caras, eles gostam de crescer contra o Flamengo e tal, como qualquer time do Brasil, mas eles muito mais porque são do mesmo estado, não gostam de perder. Então, hoje, clássico entre Vasco, Flamengo, Flamengo, Botafogo, Fla-Flu, para mim, isso já deixou de ser clássico e sim um jogo comum, porque existe uma diferença enorme entre Flamengo e os demais clubes do Rio de Janeiro. É quase que um abismo, pode-se dizer assim, entre Flamengo e os demais times do Rio de Janeiro. Então, por isso que eu não considero mais como clássico, e sim como um jogo comum, como se o Flamengo tivesse que jogar contra o Bahia, por exemplo, contra o Curitiba, né, contra esses times de média expressão, tá? Eu já considero que hoje em dia é clássico para o Flamengo, é quando ele joga contra Grêmio, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Internacional, que aí sim a casca fica mais grossa, né? A coisa embola um bocado. Flamengo quando joga contra esses times aí, Atlético Mineiro, Cruzeiro, né? A Cruzeiro não, porque o Cruzeiro também está na Série B, né? Então, mas quando esses daí que a gente está falando, a coisa engrossa. Mas esses daqui, essa freguesia carioca, para mim já deixou de ser clássico há muito tempo. E hoje vai ter Fla-Flu e acredito eu que o time do Flamengo, nesse momento que estou gravando esse vídeo, eu ainda não tomei conhecimento da escalação do Flamengo para hoje, do Rogério Ceni, mas eu acredito que ele não deve inventar muita coisa não. Ele deve colocar Hugo no lugar de Diego Alves, que está se recuperando. Ali a zaga vai ser Isla, Rodrigo Caio, o Natan e o Felipe Luiz, que está voltando aí de suspensão. Ali no meio ele deve ficar com Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E lá na frente Bruno Henrique e Gabigol. Essa é a escalação do Rogério Ceni, provável escalação dele. A minha seria entrar com o menino que vinha jogando no lugar do Arão, o João Gomes, tá? Porque eu não sei para que foi barrado, se vinha jogando bem, não tinha por que barrar. E eu tiraria o Everton Ribeiro, que não vem jogando absolutamente nada, o futebol dele ficou lá na seleção brasileira, do Tite, e colocaria o Pedro Queixada para jogar, ao lado do Gabigol. E ver o que dá. Se a coisa não ficar legal, no segundo tempo voltava com a escalação anterior. Só acho que o Flamengo tem que entrar para vencer, porque não tem como você ter medo de um time como o do Fluminense. Um time patético, horroroso e feio. Então não tem como o Flamengo temer um time desse. Eu acho que o Flamengo tem que entrar e atropelar, simples assim, tá? Então, minha opinião para o jogo de hoje, o placar seria aí 2-0 para o Flamengo.
Gabigol deixando dele lá com certeza, né? Cabe mais? Cabe, mas esse time do Rogério Ceni aí também é um time arame liso, que a gente sabe que não machuca ninguém, cerca, 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 mas machucar que é bom não machuca ninguém. Por isso eu sendo bem otimista, 2-0 para o Flamengo, ou 2-1, porque a defesa do Flamengo sempre deixa escapar um golzinho. Então, se você discorda de mim, eu concordo, você deixa teu comentário aí também no vídeo, que o teu comentário aqui no nosso canal ele é importante pra caramba para a gente aqui, beleza? Então, eu acho que hoje o Flamengo atropela, ganha os 3 pontos e assim, se o Flamengo ainda sonha em ser campeão, ele não pode mais perder, principalmente para time pequeno, como é o caso do Fluminense. O Flamengo tem que partir para cima, tem que engolir esses caras aí, tem que ganhar de qualquer jeito. Por quê? Porque depois o Flamengo não vai ter mais essa sequência que teve de tantos dias sem jogar. A partir de agora vão ser jogos quarto e domingo, praticamente. E o Flamengo vai pegar uns times aí, pedreira, vai pegar Palmeiras, vai pegar Grêmio, né? Tem o São Paulo na última rodada, tem o Corinthians aqui no Maracanã que vem em ascensão. E esses jogos, sim, esses jogos são difíceis para o Flamengo, se ele ainda sonha em conquistar o Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente hoje não depende mais só dele, devido ao tropeço contra o Fortaleza. Então, assim, a gente agora tem que torcer também para que o São Paulo perca ponto. Eu já diria assim, se o São Paulo empatar com o Bragantino e empatar mais um jogo, e o Flamengo já vencer os 2 próximos jogos, os 2 próximos que eu digo é o de hoje e o da semana da próxima rodada, né? O Flamengo vencer esses jogos aí, ele já encosta com certeza no São Paulo, e aí sim voltaria a brigar pau a pau ali com o São Paulo pela disputa do título, porque se o São Paulo empatar 2 jogos, ele está perdendo 4 pontos. Ele hoje tem uma diferença de 7, que essa diferença pode cair para 4 mediante o jogo que o Flamengo tem atrasado. Então, se o Flamengo vencer os 2 próximos jogos, o de hoje e o da próxima rodada, e o São Paulo empatar 2 jogos aí, a diferença, o São Paulo perderia os 4 pontos, então essa diferença aí já cairia bastante e voltaria o Flamengo somente depender dele para ser campeão. Bom, a gente é torcedor, a gente tem que torcer, a gente tem que acreditar até o último fio da meada. Esse time já nos surpreendeu muitas vezes, inclusive nesse ano que passou, 2020, né? Que o Flamengo fez algumas viradas aí já no finalzinho, no apagar das luzes. Então, assim, vamos acreditar aí, ver o que dá. Se a gente ainda consegue beliscar esse título aí, que seria para coroar uma temporada que foi frustrante, mas também não foi de tudo ruim, porque o Flamengo ganhou aí o Carioca, ganhou a Supercopa do Brasil e a Recopa das Américas aí. Então terminaria ganhando o Brasileiro pela segunda vez consecutiva, já que o Flamengo foi bicampeão brasileiro direto, assim, seguidamente, em 82 e 83. Por sinal, em 83 eu estava lá no Maracanã, naquele jogaço contra o Santos. Então é isso. Vamos preparar aí. Mais tarde tem o Mengão na televisão aí para a gente assistir contra o Flor. E vamos torcer aí para mais 3 pontos do Flamengo. Saudações rubro-negras e a gente se vê após a partida. Tchau, tchau. Vamos, Mengão!